Olá pessoal, bem-vindos à nossa primeira semana de aula de banco de dados no SQL. Hoje a gente vai estar vendo a história e classificação dos bancos de dados não relacionais. Os dados são muito importantes, na nossa vida, tanto empresarial, tanto pessoal, e a gente vê que os dados estão entremeados na nossa existência desde os primórdios. No começo, quando não tinha tecnologia da informação, os dados bancários eram anotados em cadernetas, os dados industriais de produção era tudo em prancheta, com dados, com livros de registros. Imagina, todos esses dados, toda essa informação armazenado em papel. O arquivo morto, que tamanho de arquivo morto que era? Era salas e mais salas de prateleiras com dados ali anotados. E toda vez que nós necessitávamos de alguma informação, tínhamos que requisitar esse arquivo morto e procurar qual livro que estava aquela informação, em qual página, para poder estar absorvendo, recolhendo aquela informação, aquele dado que a gente está querendo. Agora, nós temos hoje uma quantidade de informação muito grande, que todas essas informações foram condensadas dentro de um dispositivo eletrônico, dentro de uma memória, e a gente consegue armazenar essa informação, um volume de informação muito mais densa, muito mais expressiva do que no passado, num espaço físico muito menor, infinitamente menor. Então nós temos hoje, com a tecnologia da informação, a possibilidade de estar fazendo consultas com dados históricos de 3, 5, 10 anos atrás, em passo de milésimo de segundos. A gente consegue formar gráficos instantaneamente com esses dados. Então melhorou muito essa capacidade de armazenamento de informação e recorrer a essa informação. E nós temos hoje, um volume da população, de serviços, de tecnologia, de tipo de sistemas, um volume gigantesco de informação. Aí nós perguntamos, a gente quer os dados com maior confiabilidade, ou a gente prefere mais performance nesses dados. Então a gente tem os bancos relacionais, que são os bancos de dados SQL, que nós temos a sentença SQL, que a gente faz para poder fazer uma consulta dessas informações, ou também para poder fazer a manipulação desses dados. O que seria isso, essa manipulação desses dados? Seria a inserção de um novo registro, atualização de um registro, ou a exclusão de um registro. E esses registros são armazenados em tabelas por linha e colunas, bem semelhante ao que é no Excel, que a gente trabalha com esses dados, gerando informação com esses dados do Excel. E a gente tem também a palavra ACID, que é uma questão uma terminologia para os bancos de dados, que seria a letra A de atomicidade, que seria o que? Executam completamente ou não executam aquela informação, aquele procedimento, aquele comando. E tem a consistência, que os estados válidos, em falha tudo é desfeito. A gente tem até no banco relacional, que a gente começa uma sequência uma linha de operação, faz todas aquelas operações de inserção, atualização. Se tiver tudo certo, faz um commit e as informações são armazenadas. Em qualquer falha, algum passo ali, a gente tem um comando que chama de rollback, ou seja, ele volta para trás e desfaz todos aqueles procedimentos, deixando a informação que está no banco de dados, ela consistente. Isolamento é outro termo, que é uma transação em andamento não será interferida enquanto ela não é concluída. Então a gente não tem essa interferência externa para não ter a possibilidade de ter alguma inconsistência, de ter alguma informação não relacionada ou ausência de relação e de faltando consistência no nosso banco de dados. Então, um atrelado ao outro. E a durabilidade também desse banco de dados. São dados disponíveis na forma ao mesmo tempo quando falhar. Então, sim, eles estão disponíveis de forma correta, não deixa que a informação chegue ao usuário final de forma errada. Mesmo se tiver alguma falha no sistema, ele mantém essa segurança da informação. Beleza? E nós temos também o teorema CAP. O que seria o teorema CAP?
seria a consistência, disponibilidade e também a tolerância a falhas. Nós temos esses três critérios. E é falado no Teorema CAP que não conseguimos ter mais de 2 critérios ao mesmo tempo em um banco de dados. Fica meio impossível. Há a possibilidade de a gente fazer uma correlação de usando 2 sistemas ao mesmo tempo, em paralelo, para poder estar tentando garantir ali essas 3 características. Mas aí aumenta o desempenho, o poder processional do computador, do processo, isso acaba sendo mais dispendioso. Então o que a gente está falando aqui? A consistência, não deixar aquele dado, independente da situação que esteja com falha ou não, essa informação vai chegar consistente quando ela for requisitada. A questão da disponibilidade, independente de falha de um cluster ou de outro servidor, essa informação ela vai estar sempre disponível no sistema. E também, com tolerância a falhas, a gente tem redundância de serviços. Se um servidor ele estraga, ele cai, o outro está disponível, ele vai suprir aquela demanda, mesmo que não seja na totalidade, mas ele vai estar garantindo as informações para o usuário final, mesmo mediante a falha. Então a gente tem alguns exemplos aqui de banco de dados que é consistente e tem alta disponibilidade. Seria o que? A Vertica, Greenplum, MySQL, PostgreSQL, Neo4j. Então a gente tem esses exemplos. Normalmente os bancos relacionais eles estão nessa categoria. Nós temos também com a alta disponibilidade e também tolerante à falha, que é o AP. Aí nós temos alguns bancos NoSQL aqui relacionados, Voldemort, tem o Tóquio, CurtDB, Yak, Cassandra, DynamoDB. E com relação à consistência e à tolerância a falhas, nós temos o Google Bigtable, IPLTable, HBase, MongoDB, Memcache e Redis. São alguns exemplos aí de bancos NoSQL que a gente tem, que tem essas características aí do Teorema CAP. E dentro do banco NoSQL, a gente tem 4 formas principais aí de estar armazenando essas informações: por documento, por chave-valor, por coluna e por grafos. A gente vai ver durante o curso esses tipos de armazenamento do banco NoSQL e a gente vai ver as principais características de cada um deles. E levando a correlação com o Teorema CAP, eu relacionei aqui alguns bancos de dados aqui que nós temos que mais voltado a esse tipo de disponibilidade, consistência e tolerância à falha. Por exemplo, aqui nos bancos CA, nós temos aqui o Vertica, que é um banco armazenamento por coluna no NoSQL, os outros que em branco, que são para bancos de dados relacionais, e o Neo4j, que seria por armazenamento por grafos. O AP, a gente tem lá alguns exemplos de banco de chave de valor, Voldemort, Tóquio Cabinet, então a gente tem esses alguns exemplos aqui, e o DynamoDB. E por coluna, Cassandra, e por documento, o CouchDB e o Yak. Por CP, a gente tem o Google Bigtable, por coluna, que é um IPLTable também, HBase, por documento o MongoDB e por chave-valor Memcache e Redis. Nós temos aqui, eu destaquei aqui alguns bancos de dados principais em cada um do tipo de armazenamento. Por documento, o principal banco de dados hoje no mercado é o MongoDB, por coluna é o Cassandra, por chave-valor é o Redis e por grafos o Neo4j. Então a gente tem essas características aí de cada um deles e a gente vai trabalhando aí nas semanas posteriores, tá ok? Então estudem o conteúdo programado no material de leitura obrigatória e qualquer dúvida que vocês forem tendo, chame, não tira dúvidas, que eu estou aqui à disposição e atente-se à nossa agenda com as aulas ao vivo. Obrigado pela atenção, até a próxima aula.